Bem-vindos de volta ao Respondendo à Questão. Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à história da didática no Brasil, suas relações com as tendências pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal, pedagogia tradicional, pedagogia renovada e pedagogia tecnicista; as de cunho progressista, pedagogia libertadora e pedagogia crítico-social. Esse texto é um trechinho do Libânio, do livro Didática. De acordo com os conhecimentos adquiridos sobre as tendências pedagógicas, assinale a alternativa que mais se aproxima da tendência tecnicista. Letra A. A tendência tecnicista foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo populista por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica vigente nesse período. Letra B. No tecnicismo, o aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem e cabe ao professor escutá-lo para determinar os conteúdos que serão trabalhados. Letra C. O tecnicismo educacional ganhou autonomia enquanto tendência pedagógica dos anos 2000, inspirada na teoria pedagógica de Paulo Freire. Letra D. No tecnicismo, o professor é um administrador e executor do planejamento que é organizado com objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Letra E. Os livros didáticos na época do tecnicismo educacional não eram utilizados e foram todos queimados na época. E agora, qual é a resposta correta? Como nós vimos no texto do Libânio, há dois grupos divididos em pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Antes de iniciarmos a explicação, a gente tem que pensar que a pedagogia liberal ela não tem esse sentido democrático que diz o nome. Ela luta pela conservação da sociedade como está. E a pedagogia progressista, ela busca a transformação da sociedade. A pedagogia liberal está dividida em pedagogia tradicional, pedagogia renovada, que aí a gente tem a subdivisão de renovada progressivista e renovada não diretiva, ou pedagogia da nova escola, e pedagogia tecnicista. Vamos entender agora, então, um pouquinho sobre cada uma dessas tendências pedagógicas. A pedagogia tradicional. Então, vamos entender um pouco quais são as características da pedagogia tradicional. O principal personagem da pedagogia tradicional é o professor. Ele é o centro aqui dessa tendência. Ele tem uma faceta autoritária. E o modo mais comum de ditar as classes, de dar as aulas, são pela exposição oral. O foco do ensino, ele é o conhecimento intelectual e moral, conteúdo enciclopédico, porque ele não faz relação com o social do aluno, ele não faz relação com aquele cotidiano ou com a realidade do aluno. E o método, então, é por repetição e pela memorização. Os alunos são passivos, como uma folha em branco que vai sendo preenchida pelos conhecimentos que o professor transmite. O aluno, então, precisa reproduzir esse conhecimento passado pelo professor, fazendo o quê? Um exame, que é a forma de testar e avaliar o conhecimento do aluno e a sua capacidade de memorização. A pedagogia renovada progressivista. A escola dentro de uma sociedade em mudanças. O lema é aprender a aprender. Então, os alunos são levados a aprender fazendo. Portanto, os métodos utilizados são pesquisa, projetos, experiências. O professor aqui, ele não é o centro, ele é um auxiliar do aluno e é ele quem cria condições para que esse aluno se desenvolva, para que tenha uma autoaprendizagem. O personagem principal aqui é o aluno, ele vai ser o centro do ensino. O trabalho em grupo ele é bastante valorizado nessa tendência devido às características que o aluno aprende trabalhando em grupo, solidariedade, participação e aprende a respeitar a opinião do outro. Aqui nós temos, ao contrário da pedagogia tradicional, um aluno ativo.
Já a pedagogia renovada não diretiva, ela tem uma ênfase na formação de atitudes, no relacionamento interpessoal. Professor e aluno, eles vivem num clima agradável. O professor é chamado de facilitador. É um especialista em relações humanas, deve ser uma pessoa confiável e criar um ambiente agradável de aprendizagem ou de autoaprendizagem. Os alunos, eles buscam a autorrealização com a aprendizagem mais significativa e que pode ser aplicada na prática. O aluno aqui também é o centro. E o mais importante nessa tendência é a realização pessoal do aluno. E a última tendência aqui é a pedagogia tecnicista. Ela vai surgir com a função de preparar recursos humanos para a mão de obra das indústrias. Por isso, ela vai ter como missão a eficiência e a produtividade. Aqui, nem o professor e nem o aluno vão ser o centro. O centro é a técnica. O personagem principal, então, dessa tendência pedagógica são as técnicas. O professor vai ser simplesmente um administrador das técnicas e os alunos vão ser preparados para serem produtivos. Nessa pedagogia se ensina a fazer. O professor, ele vai fazer uso do planejamento, onde ele estabelece seus objetivos, as técnicas que serão utilizadas e a forma de avaliar os seus alunos. E agora, na pedagogia progressista, nós temos a pedagogia libertadora e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. A pedagogia libertadora. A sua missão é a conscientização e a transformação social. Propõe a formação de um homem reflexivo sobre a realidade e visa mudança na sociedade. Os temas geradores são a palavra-chave aqui, porque através de grupos de discussão e de realização de diálogos, nós temos os temas geradores. O professor, ele é considerado um animador, buscando formar o quê? Alunos críticos. Os textos de leitura, eles não são aqueles que a gente vê em livros didáticos, por exemplo, eles são escritos pelos próprios alunos. E, por fim, a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Há uma valorização do conteúdo. Para quê? Para ser uma crítica para superar o modelo de sociedade. A missão aqui vai ser enfatizar o conteúdo vivo e indissociável da realidade. O professor, ele é um mediador da prática, ele vai oportunizar o domínio dos conhecimentos e capacidades que vai tornar o aluno capaz de criticar o modelo social e também de transformá-lo. O aluno, ele é transformador da sociedade. E o professor vai buscar relacionar os conhecimentos didáticos com a realidade do educando através dessa relação entre teoria e prática. Nós vimos aqui que nós temos as tendências pedagógicas liberais, que preparam o aluno para a sociedade em que ele vive, e as tendências pedagógicas progressistas, que preparam o aluno para transformar a sociedade. Agora, vamos analisar cada uma das alternativas para podermos enxergar quais são os erros de cada uma delas. Letra A. A tendência tecnicista foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo populista por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica vigente nesse período. Essa alternativa A estaria correta se não fosse a palavra governo populista. A tendência tecnicista veio do regime militar, então ela está errada por conta do governo populista. A letra B. No tecnicismo, o aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem e cabe ao professor escutá-lo para determinar os conteúdos que serão trabalhados. Praticamente toda errada, porque o aluno não é o centro do processo de ensino-aprendizagem e o professor também não escuta o aluno para determinar quais são os conteúdos que vão ser trabalhados. Aqui, nem o professor e nem o aluno são o centro, e sim são as técnicas. Letra C. O tecnicismo educacional ganhou autonomia enquanto tendência pedagógica dos anos 2000, inspirada na teoria pedagógica de Paulo Freire. Também não, porque não ganhou notoriedade em 2000, foi bem antes disso, e muito menos inspirada na teoria pedagógica de Paulo Freire, porque é uma tendência pedagógica que vem do regime militar. Então, Paulo Freire completamente fora e está errado. Letra D.
No tecnicismo, o professor é um administrador e executor do planejamento, que é organizado com objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Essa sim é a resposta correta. E a letra E, os livros didáticos na época do tecnicismo educacional não eram utilizados e foram todos queimados na época. Errado, os livros didáticos eram muito utilizados nessa época por conta desse planejamento que o professor era simplesmente um administrador e um executor e não foram queimados. Tudo bem? Então, a resposta correta é a letra D. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Respondendo a Questão. Um beijo!